Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o review da nova Extreme Tour, versão mais controlável, né, da linha Extreme, que conta com essa pintura que a gente já falou no review que eu trouxe aqui no canal da Extreme MP. E essa versão Tour, pessoal, ela conta com as seguintes especificações. Ela tem cabeça de 98 polegadas, peso de 305 gramas sem corda, equilíbrio 31,5 centímetros ou 1 ponto headlight, espessura do aro 22, 23 e 21 milímetros, padrão de cordas 16 por 19, recomendação de tensão de 48 a 57 libras. Pessoal, ela tem rigidez de 63 RA e swing weight de 317, tá? Pessoal, ela foi encordoada com a Kirschbaum Max Power com 48 libras, então bora pro bate-bola. Bom galera, no fundo de quadra, no começo do bate-bola aí, ela já apresentou as características, né, dela predominantes, que é uma raquete com o intuito de ser uma raquete de mais controle, com bom potencial de spin, boa precisão e uma manuseabilidade muito boa para uma raquete nessa faixa de peso, tá? Ela veio com a rigidez um pouco menor do que o modelo passado, então faz dela uma raquete ainda mais confortável e com mais controle ainda, tá? Pessoal, então no fundo de quadra, minhas direitas, pessoal, eu tentava mais ganhar, né, na troca de bola, mantendo a constância, bom posicionamento que ela dá, bom controle de bola que ela dá, potencial de spin, eu achei bom, mas principalmente quando você faz um bom uso da munheca, nesse ponto eu achei ela tem um potencial de spin um pouco maior que a Blade, né, naturalmente, mas ainda assim, aquele detalhe para usar bem a munheca, para você conseguir um potencial de spin melhor ainda. Então eu joguei mais, na verdade, com menos erros não forçados do que eu normalmente jogo. Então, buscando mais as longas trocas de bolas aí, né, e esperando uma oportunidade um pouco mais clara para poder ir para uma bola de definição. No meu backhand, pessoal, eu achei ela até mais efetiva do que no meu forehand. Eu consegui até ser um pouco mais agressivo no meu backhand do que no meu forehand. Então ela apresenta uma boa manuseabilidade para bater o meu backhand de uma mão. Mas eu ainda, nesse perfil de raquete, eu preferia que ela tivesse um pouquinho mais de equilíbrio voltado para o cabo, já que a proposta é controle para o meu backhand de uma mão. Eu ainda tenho esse tipo de preferência com raquetes que tem o perfil de controle, então o equilíbrio mais voltado para o cabo, mas eu achei muito tranquilo de jogar com ela no meu backhand. Conseguia manter as trocas, consegui uma boa mudança de direção, não consegui tanto altura e uma margem de segurança, mas isso até foi um fator positivo, que eu conseguia uma alternância de efeitos no meu forehand com um pouco mais de spin e no meu backhand uma bola um pouco mais flat, uma bola um pouco mais plana, tá? E assim, pessoal, no backhand eu acho que o ponto forte dela, o ponto que eu mais gostei nessa raquete foi os slices. Então eu tive controle total dos meus slices, né? Posicionamento de slice, trocar slice na cruzada, mudar para um slice na paralela com muita profundidade e aquele slicinho que não sobe dificulta muito a vida do seu adversário, tá? Pessoal, na rede é uma raquete rápida, manuseável, estável pela faixa de peso e que você consegue um bom posicionamento dos seus voleios, tanto voleios firmes no fundo, como drops, isso tudo você consegue, que ela apresenta um toque bem refinado para esse tipo de execução de golfe, tá? O saque dela é um saque que não oferece tanta potência igual eu gostaria, não oferece uma potência fácil igual a gente encontra numa Aero, numa Extreme, mas a gente consegue um bom posicionamento, bons níveis de efeito, né? Então esse controle do saque, eu joguei muito mais querendo posicionar meu saque com aquela ideia, vou sacar aberto ou vou sacar no meio, e ela te dá esse controle, né, e essa precisão de sacar onde você quer, não com tanta potência, mas com um bom posicionamento na área de saque. E na devolução, pessoal, ela apresenta uma vantagem que ela é rápida, ela consegue chegar rápido na bola, né, e oferecendo um pouquinho mais de estabilidade e precisão nas devoluções, por ser uma raquete que tem uma proposta de controle, né, seguindo as especificações da Red aí, com CPI
de 400, tá? Bom, galera, e para resumir, recomendo essa raquete para aqueles jogadores que procuram um controle muito bom e que tem um potencial de spin excelente também, dado pela linha Extreme, né? Essa raquete é totalmente projetada para aumentar o potencial de spin aí dos jogadores, beleza? Pessoal, diminuiu um pontinho na rigidez, então ela está mais confortável, tá? E de ponto negativo, pessoal, essa mesma rigidez que abaixou, aumentou bastante o nível de controle dela, então a raquete que está puxando muito para o controle, tá? Mas isso também pode ser um ponto positivo para você baixar ainda mais a tensão, né? Eu joguei com ela 48, dá para baixar um pouquinho mais, aí sim você jogar com uma copole aí, com a tensão baixa, com a raquete com essa rigidez, vai ser super confortável para você e seu braço vai agradecer. E outro motivo também, pessoal, é que eu achei o feedback dela, eu achei o feel dela um pouco xoxo, um pouco mortinho. Então não gostei tanto da sensação dela durante as minhas batidas, tá, pessoal? Quem procura uma raquete no perfil de Ezone 98, Blade 98, Pure Strike e que quer uma raquete de ótimo controle e com excelente potencial de spin e com conforto melhorado, né? Essa é uma ótima opção, tá? Galera, sempre tá na descrição aí o link para vocês conferirem as especificações todas do modelo Tour, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários, beleza? Galera, muito obrigado e até a próxima. Tchau!